Graça e paz, família renovada. Louvo a Deus pela oportunidade de, através das nossas redes sociais, ter um canal direto, um acesso direto com você e com a sua família. Meus irmãos, atendendo os decretos feitos pelo nosso governo federal, pelo Ministério da Saúde, bem como pelo governo estadual e municipal, nós estamos temporariamente com os nossos cultos suspensos na nossa igreja, nosso espaço físico, mas isso não será um motivo e nem razões para nós deixarmos de adorar a Deus, amém? Então nós estaremos transmitindo os nossos cultos online, lembrando que todos os domingos a partir das 18 horas e todas as quartas-feiras às 20 horas, amém? Então convido você a reunir-se com a sua família e juntos podermos adorar ao nosso Deus, amém? Eu quero antes de tudo fazer uma oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem nos feito, embora estejamos vivendo um momento de caos, um momento de uma pandemia que tem assolado todo mundo. A nossa fé, ela está firmada em Deus e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Então se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar, pedindo a bênção de Deus para esse momento de reunião e de adoração a Ele. Senhor, é muito bom estarmos na Tua presença, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos nesse momento, Senhor, ó Deus, num canal direto com os Teus servos e servas, para juntos prestarmos ao Senhor um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja na condução e na direção deste culto, Deus. Ó Deus, que tudo que aqui for falado, tratado, venha de encontro à necessidade daqueles que forem alcançados, ó Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos abençoe. Oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Eu quero aqui na abertura desse culto deixar para a tua meditação como uma leitura devocional o Salmo de número 118. Eu quero ler aqui alguns versículos, iniciando pelo versículo de número 5, onde o salmista vai dizer: invoquei ao Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Quando nós vamos lá para o versículo de número 23, o salmista vai dizer: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que você possa nesse momento em que você está assistindo a este culto, entender que foi o Senhor quem fez esse dia. E você tem razões e motivos para se alegrar e para regozijá-lo. Amém? Nós vamos nesse momento adorar a Deus com duas canções. Amém? Aqui junto com os nossos irmãos o Robertson, nosso ministro de louvor, a nossa diaconisa irmã Vânia. Amém? E eu quero que você abra o seu coração e deixe e permita que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe na sua vida, no nome de Jesus. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver,
clama pela glória, a glória de Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Aleluia, amém? Louvamos a Deus por esse momento de louvor e adoração ao nome do Senhor, onde tivemos o privilégio de poder, conforme essa última canção, declarar que Ele é exaltado, que o nosso Rei Ele é exaltado nos céus, amém? Meus irmãos, eu quero nesse momento compartilhar com você algo da palavra de Deus. Estamos vivendo num momento de uma crise mundial, uma crise causada por uma pandemia que afeta a nossa sociedade em diversas áreas, né? Na área da saúde, que tem sido a principal, consequentemente na área econômica, e muitas diversas são as crises resultantes dessa pandemia. E eu quero nessa noite trazer uma palavra, compartilhar com você uma palavra da parte de Deus, que fala acerca de como vencermos a crise, de como vencermos o desânimo que resulta da crise que muitas vezes nos afeta. E eu quero, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 77. Quero fazer a leitura de alguns versículos desse Salmo e, consequentemente, depois falar algo concernente a esse tema, vencendo a crise. O salmista ele vai escrever dizendo o seguinte: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, e a minha mão se estendeu de noite, e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia.
Sustentaste os meus olhos vigilante. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Verso 6. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Verso 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Meus irmãos, quando nós falamos de crise, o conceito de crise é uma mudança brusca ou uma alteração muito importante, muito relevante no desenvolvimento de qualquer evento ou de qualquer acontecimento. Essas alterações, elas podem ser físicas ou também elas podem ser simbólicas. A crise, ela é uma situação muito complicada, é uma situação que às vezes causa uma escassez na vida das pessoas. E meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar e vamos ver diversos personagens que, embora fossem fiéis a Deus, tivessem uma vida de intimidade, uma vida de devoção, uma vida de entrega a Deus, viveram por momentos de crises que trouxeram um grande desânimo nas suas vidas, no exercício dos seus ministérios. Eu posso citar aqui, por exemplo, o profeta Elias, que quando ele está vivendo um momento tenebroso, um momento de crise, é bem verdade que logo após obter uma grande vitória sobre os profetas de Baal, e agora está sofrendo uma perseguição da rainha Jezabel, a Bíblia nos diz que Elias ele mergulha numa profunda crise. E Elias agora se torna um homem desanimado. Elias agora ele se torna um homem sem sonhos, sem projetos, um homem sem desejos de um amanhã, de um dia melhor. Porque a Bíblia vai nos dizer que Elias agora ele foge da comunhão das pessoas. Elias agora ele deixa o seu servo. E a Bíblia diz que ele vai para um lugar, ele agora está deitado debaixo de um zimbro e ele faz uma oração a Deus. E a oração de Elias no momento da crise, no momento do desânimo, é para que Deus tire a sua própria vida. Elias, na sua oração, ele vai dizer: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que ninguém. O que resta para mim agora é a morte. Nós podemos ver também o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi um homem que nos deixa diversas experiências, que teve a ousadia e com muita propriedade ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. A Bíblia vai nos dizer que durante as suas viagens da Ásia, de acordo com o que diz lá no capítulo 1 e verso 8 de 2 Coríntios, Paulo ele vai falar de um momento em que ele está desesperado. Olha o que diz o texto, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ou seja, Paulo está falando das adversidades, as tribulações que ele enfrenta durante as suas viagens na Ásia. Mas ele vai dizer: pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Paulo está dizendo que as adversidades, elas superaram, elas foram além daquilo que ele suportava. E ele vai complementar esse versículo dizendo: de modo tal que até da vida desesperamos. Desesperar-se da vida, a palavra desesperado significa estar numa perda total. Esse é o sentimento que Paulo tem. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a sua situação era tão desesperadora que ele não via uma outra saída que não fosse a morte. Mas Paulo ele vai nos ensinar o quão é importante sermos fiéis a Deus, o quão é importante nós, diante das nossas crises, dos nossos desânimos, nós permitirmos que Deus ele esteja na direção da nossa vida. E meus irmãos, eu poderia citar aqui diversos outros exemplos de personagens bíblicos, de homens que nos foram exemplo, que mergulharam em profundidades, crises de desânimos nas suas vidas, mas que saíram vencedores porque confiaram no Senhor.
Mas eu quero me ater à luz do texto que nós lemos aqui nessa noite, que eu li com os amados irmãos nessa noite, que é o Salmo 77. O salmista aqui, ele vai nos mostrar que ele está mergulhado, as suas emoções, elas estão tomadas por um desânimo. O próprio título do texto vai dizer o seguinte: o estado íntimo do salmista, ele anima a sua própria alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia que Deus fez. Meus amados, a crise, ela nos gera desânimo. Nos dias em que nós estamos vivendo, diversas pessoas talvez estejam enfrentando essa realidade. Pessoas que, quem sabe, planejavam uma melhora no seu trabalho, empresários que estavam vendo a situação econômica do país talvez melhorar, e isso gerou uma esperança, uma expectativa de dias melhores. Talvez pais diante dos sonhos e projetos dos seus filhos. Quantas pessoas talvez com um casamento já prévio a ser realizado, talvez uma comemoração, uma festa de aniversário. Outras, quem sabe, aguardando o seu período de férias para descansar, quem sabe viajar junto com a sua família, e tantos outros exemplos que poderíamos citar. Mas talvez sejam pessoas que nesse momento de crise se encontram desanimadas. Mas eu quero nessa noite trazer uma palavra para o teu coração, dizendo ao teu coração, confortando o teu coração, que para nós pode haver crise, mas para Deus não há crise que pode pará-lo, que pode detê-lo, que pode impedi-lo de agir na minha e na sua vida. O desânimo, na verdade, queridos, é o resfriado comum das nossas emoções. Eventualmente, ele afeta todos nós. Você que me ouve, você que me assiste, se talvez você não pode afirmar que em um determinado dia da sua vida você teve crise, viveu desanimados, prepare-se, quem sabe esse dia ainda vai chegar na sua vida, mas entenda uma coisa: a crise, ela não é o final de todas as coisas, ela é o meio, ela está no percurso daquele que faz a trajetória para uma vida vitoriosa, uma vida triunfante na presença de Deus. O homem que nós encontramos aqui neste salmo, ele suportou todas as marcas que hoje seriam diagnosticadas como uma depressão. Quando você lê os primeiros versículos desse salmo, especificamente até o versículo de número 9, versículo de número 8 que nós lemos, nós vamos observar que esse homem ele tem todo um diagnóstico, todo um quadro depressivo. Ele vai iniciar esse salmo dizendo o seguinte: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Ele vai dizer que ele clamou a Deus, que ele suplicou a Deus, que com a sua voz ele clamou e que Deus inclinou para ele os seus ouvidos. Mas ele está num quadro tão depressivo, ele está tão desanimado, que ele vai dizer no final do versículo 2, que ele se recusa a ser consolado. Ele percebe que Deus tem o interesse de trabalhar na sua vida. Ele percebe que Deus tem o interesse de consolar a sua alma, o seu coração. Mas ele mesmo vai afirmar que a alma dele recusa-se de ser consolada. Ele vai dizer aqui no versículo 3 que ele se lembra de Deus na sua perturbação. Lembra-me de Deus e me perturba. Queixa-me e o meu espírito desfalece. Sustenta os meus olhos vigilantes. Estou perturbado que não posso falar. A situação deste homem é essa. Talvez a situação do salmista, quando ele descreve esse salmo, ele está numa condição de que ele não consegue dormir, ele não consegue articular os seus pensamentos por causa da exaustão emocional. Ele estava cansado o tempo todo, ele vivia no passado, procurando por um dia que ele havia passado, e ele se lembra de que ele era feliz. Ele se lembra, aleluia, que ele já não consegue mais retroceder e voltar, e quem sabe viver as alegrias do seu passado. Então nós observamos aqui um homem que está deprimido, um homem que está angustiado, um homem que está abatido. E diante dessas circunstâncias, este homem, ele começa a questionar a Deus. Ele começa a questionar a Deus. O que talvez seja muito comum na sua vida, o que seja comum na minha vida, nas nossas vidas, nos nossos momentos de aflições.
dos nossos momentos deprimentes. Olha o que esse homem vai dizer nos versos 7. Ele vai dizer: rejeitará o Senhor para sempre e não se tornará favorável. Olha o que ele está questionando, olha o que ele está indagando ao próprio Deus. Ele está dizendo: será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus não se importa mais comigo? Será que Deus não se importa mais com o seu povo? Esse homem ele está afirmando o seguinte: será que Deus perdeu a sua compaixão? Será que Deus mudou? Essas perguntas, elas são penetrantes, mas eram perguntas que o salmista, ele está demonstrando, ele está falando do desespero da sua alma, da dimensão da angústia que ele está vivendo. E meus amados, isso não é muito diferente da realidade que muitas vezes eu e você vivemos. Quantas vezes nós somos induzidos, quantas vezes nós somos induzidos a questionarmos a Deus, diante das adversidades, diante dos problemas, diante das aflições que nós enfrentamos, nós também muitas vezes queremos questionar a Deus. E a impressão que às vezes que se tem é que Deus nos abandonou, é que Deus virou as costas. É como o salmista diz aqui, é que Deus parece que já não tem mais compaixão, parece que Deus já não tem mais o sentimento de amor para conosco. Mas entenda uma coisa nessa noite: Deus, em determinados momentos, pode até parecer que Ele está em silêncio, mas mesmo no seu silêncio, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Quando nós olhamos para alguém que está numa situação como essa do salmista, é algo que não acontece do dia para a noite. Existe sempre a progressão em tais experiências emocionais. O desespero muitas vezes ele começa com uma decepção que não é tratada de uma forma construtiva. Às vezes resulta de traumas vivenciados no decorrer da vida, às vezes resultam de situações trágicas que nós vivemos, de situações que às vezes somos tomados de forma repentina. Isso causa uma ruptura nos nossos sentimentos e nos leva a essa condição deprimente. Mas eu quero que você entenda nessa noite que você não está sozinho. Deus, Ele traz essa palavra ao teu coração para fazer você entender, para trazer a sua memória, para trazer a sua lembrança de que você não está só, de que o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, de que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, como diz lá em Salmos 46, versos 7 e 11. Talvez alguns de vocês possam estar como o salmista, questionando se Deus te deixou, sem a ajuda no seu tempo de angústia. Mas eu quero nessa noite, à luz desse texto, falar de algumas situações, de algumas características que eu vejo nestes salmos, e que nos revela, nos abre caminho, que nos amplia a nossa visão, para nós superarmos as nossas crises. A primeira coisa que eu observo nesse texto, que eu vejo que vai trazer uma mudança, porque quando você pega a partir do versículo 9, você vai ver que há uma mudança naquilo que o salmista está dizendo. Quando você observa a partir do versículo de número 9, você vai entender que o salmista agora ele já não está se queixando, o salmista agora ele já não está mais reclamando, mas há aqui no versículo 9, alguém que está olhando para dentro de si mesmo. E eu quero nessa noite, à luz desse texto, com esse tema superando as crises, eu quero falar acerca de 3 lembranças que o salmista nos mostra neste salmo, e que elas precisam estar acesas no meu e ativas no meu e no seu coração. A primeira coisa que o salmista nos ensina aqui, que para superarmos a crise, é essa: lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Muitas vezes, diante das adversidades, nós nos esquecemos de quem nós somos. Nós temos a propriedade, falamos com muita propriedade e expressamos quem é fulano, quem é ciclano, quem é beltrano. Expressamos, às vezes, quem, de uma forma assim, muito clara, quem são aqueles ou aquelas que nós julgamos serem as razões dos nossos problemas, das nossas adversidades, das nossas crises, do nosso desânimo. Mas o salmista aqui ele nos ensina primeiro a nós nos lembrarmos de quem nós somos. Olha o que ele diz no versículo de número 10. Eu disse,
Isto é enfermidade minha. Parte A do versículo 10. E eu disse, isto é enfermidade minha. Ele está falando de que tudo aquilo que ele está, os sentimentos que ele está relatando, que ele está expressando nos versículos anteriores, ele está dizendo que a razão desse desânimo da sua alma, dessa angústia que ele está vivendo, ele chega à seguinte conclusão, que isso se trata de um problema dele, de consequências talvez das suas atitudes, talvez consequências de quem ele é, de ter, quem sabe, abrido precedentes, dado razões e motivos para que a sua alma se encontrasse em profunda angústia. E esse homem agora ele vai olhar para dentro de si, e ele vai afirmar, isso é enfermidade minha. Logo ele está dizendo, as razões desse meu desânimo, dessa crise que eu estou vivendo, as razões não é por causa de Deus, não é porque quem é Deus, não são em razão das atitudes de Deus, das ações de Deus, mas ele está dizendo, isto é uma enfermidade minha. Ah, meus amados irmãos, ele está dizendo, isto é uma aflição minha. Ele reconhece que o problema era com ele e o problema não era com Deus. Ele viu que as suas dúvidas eram devido às suas próprias fraquezas e não eram resultantes da negligência de Deus. Foi nesse momento que esse homem agora, ele decidiu fazer algo acerca do seu problema. Ele decide agora a falar sobre o seu problema. Nós vamos ver nos versículos de número 10 e 11, que por 4 vezes, esse homem que até então estava só direcionando as suas razões, as razões das suas adversidades, da sua angústia a Deus, ele agora vai focar em si mesmo. Ele vai falar no versículo 10, eu disse, isto é enfermidade minha. Depois ele vai dizer, eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Ele vai dizer no versículo 11, eu também me lembrarei das obras do Senhor. E depois ele vai dizer no final do versículo 11, eu também me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ah, meus amados irmãos, isso significa o quê? Nós não somos vítimas indefesas das nossas emoções. Nós não temos, muitas vezes, de ser sequestrados por nossas atitudes. Mas nós podemos agir. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos, eles governam o nosso bom humor. Os nossos pensamentos, quando direcionados por Deus, os nossos pensamentos, quando focados em Deus, os nossos pensamentos, quando adornados, direcionados pelo Espírito de Deus, se tornam os pensamentos de Deus. Ah, meus amados irmãos, é o que esse homem entende. Ele chega à conclusão que a razão do seu desânimo, da crise que ele está enfrentando, não, a causa, a consequência não é Deus, mas ele entende que é ele mesmo. Que eu e você possamos olhar para dentro de nós e fazermos uma reflexão de quem nós somos. Muitas vezes nós estamos mergulhados em crises, às vezes nós estamos mergulhados em desânimos, um sentimento deprimente, e nós queremos encontrar um culpado, uma culpada, nós queremos encontrar as razões e os motivos. Mas Deus, ele traz essa palavra ao meu, ao teu coração nessa noite. Olhe para dentro de si mesmo. Faça uma reflexão de quem é você. Faça uma reflexão se talvez as adversidades que você está enfrentando na sua vida financeira se não resultam da maneira que você administra as suas finanças. Se a razão das adversidades que você talvez esteja vivendo no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar, se de repente não resultam de quem você é na condição de esposo, de esposa, de pai, de mãe, de filhos, se de repente as adversidades que você vive na sua vida emocional, se elas não resultam de quem você é, das escolhas, das opções que você tem para a sua vida, Deus traz essa palavra ao meu, ao teu coração.
olhe para dentro de si mesmo, lembre-se de quem você é. E eu quero dizer para você nessa mensagem que talvez em fazer essa autoanálise, em fazer, aleluia, essa reflexão acerca de si mesmo, talvez você chegue à conclusão de que quem sabe você seja merecedor da vida que você está vivendo, você seja merecedor das adversidades que você está enfrentando, das crises que você está mergulhado. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a palavra de Deus diz que quando nós, aleluia, nos apresentamos diante do Senhor, quando nós permitimos que o Senhor seja o direcionador da nossa vida, Salmos vai dizer isso, que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e nós confiamos nele, ele se propõe em cuidar, em direcionar, aleluia, as demais coisas da nossa vida. Jesus, ele diante com os seus discípulos que estavam preocupados, angustiados acerca do que eles iriam comer, do que eles iriam beber, do que eles iriam vestir, ou seja, eles estão preocupados acerca das necessidades básicas da sua vida. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: assim como o Pai, ele cuida das aves dos céus, assim como o Pai, ele cuida dos lírios do campo, muito mais ele vai cuidar de vocês, ele vai prover. Jesus está dizendo para os seus discípulos que se eles confiarem no Senhor, se eles permitirem que Deus fosse o condutor das suas vidas, aleluias, eles poderiam ficar tranquilos que Deus, ele iria suprir as suas necessidades. Então esse salmista, ele nos ensina a nós nos lembrarmos de quem nós somos. Lembre-se de quem você é. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é que o salmista também, além de ele nos trazer essa lição de nós nos lembrarmos de quem nós somos, ele também vai dizer acerca de nós também nos lembrarmos de quem Deus é. Às vezes no meio da crise, no meio da adversidade, nós nos esquecemos de quem Deus é. Nós nos esquecemos da figura desse ser sobrenatural, poderoso, que é criador de todas as coisas. E o salmista, ele vai falar aqui, ainda no versículo de número 11, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ah, meus irmãos, o salmista, ele é conhecedor, Asaf é conhecedor da história de Israel, ele é conhecedor da história dos seus antepassados, ele é conhecedor da história de Abraão, dos patriarcas, Abraão, de Isaac e Jacó, ele é conhecedor, aleluia, da história, aleluia, dos filhos de Jacó, ele é conhecedor da história de Israel quando aprisionado no Egito, ele é conhecedor da história da libertação, da trajetória, aleluia, da chegada de Israel na terra prometida, ele é conhecedor das vitórias que os reis de Israel haviam alcançado, ele é conhecedor das conquistas que os juízes de Israel haviam obtidos, e agora este homem, ele vai se lembrar de quem é Deus, e quando ele se lembra de quem é Deus, ele sabe que Deus, ele está acima das suas adversidades, que Deus está acima das suas crises, ele é o Deus que pode resolver as suas crises. Ele chega à conclusão, ele entende ao lembrar-se de Deus, que Deus é aquele que a sua palavra vai dizer, que diante da sua presença, até a tristeza, ela salta de alegria. Ah, meu irmão, eu quero nessa noite, aleluia, dessa mensagem, aleluia, lembrar o teu coração, lembrar, trazer a sua memória de que Deus é aquele que, aleluia, o salmista vai dizer lá no Salmo de número 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que habita no esconderijo, que tem esse Deus como seu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. E o salmista vai continuar dizendo, aleluia, que para quem tem essa confiança nesse Deus, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, aleluias. Traga a tua lembrança de quem é Deus. Ou melhor, eu vou te dar um conselho, apresenta para a sua crise, para o seu desânimo, quem é Deus. O Deus que criou os céus e a terra.
o Deus que te ama, o Deus que deu o seu único, unigênito Filho em favor da minha e da sua vida. Lembre-se de quem Deus é. O salmista também vai nos trazer mais uma lição e é a última que eu quero falar com os senhores nessa noite. Primeiro, ele vai nos fazer lembrarmos de quem nós somos. Segunda coisa, nos lembrarmos de quem Deus é. E a terceira coisa, lembrar-se do que Deus fez. Não basta se lembrar às vezes de quem Deus é. Porque eu me lembrar de quem Deus é, isso vai me gerar uma fé, uma expectativa e diante dos meus problemas, às vezes eu quero que eles sejam resolvidos imediatamente, mas o propósito de Deus é que ele seja resolvido a médio ou longo prazo. Mas quando eu trago a minha memória aquilo que Deus fez, em Lamentações vai falar isso, 3:27, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É isso que esse salmista faz. Observe, ele vai falar a partir do versículo 2, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Ah, meus irmãos, aquele homem que estava dizendo, mas o Senhor não tem compaixão de nós, o Senhor não se lembra mais de nós, aquele homem que está questionando a Deus, ele agora está dizendo, afirmando o seguinte, ele está afirmando que ele vai falar das maravilhas que Deus havia feito. Ele diz no versículo 3, ele vai falar, eu vou falar acerca do teu caminho, eu vou falar que tu és grande, que tu és o nosso Deus. Ele vai dizer que ele vai afirmar agora que Deus é o Deus que fez maravilhas, que fez notório a tua força entre os povos. Meus irmãos, olha o que ele diz no versículo 15, com o teu braço remiste o teu povo, os teus filhos de Jacó e de José. Meus irmãos, ele começa agora a expressar, a trazer a sua memória, ele começa a se lembrar do que Deus já havia feito pelo seu povo. Ele vai dizer no versículo 16, as águas que te viram, ó Deus, as águas que te viram tremeram, os abismos também se abalaram. Meus irmãos, o que nós precisamos é ter as mesmas atitudes deste homem. Eu tenho certeza que quando você olha para a sua trajetória, que quando você olha para trás, você vai poder testificar e testemunhar de maravilhas que Deus fez na sua vida. Não há maravilha maior do que um dia você ter sido alcançado por Deus através do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. Não há maravilha maior do que ter a convicção, aleluia, de que o Espírito de Deus, ele habita em você. Então quero te convidar, aleluia, diante das crises que você está vivendo, talvez dos desânimos dos quais você está aprofundado, talvez na depressão que você está mergulhado, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho tanta coisa, eu não tenho tanto testemunho, eu não consigo me lembrar de tantas coisas que Deus fez na minha vida. Eu convido você a meditar na palavra de Deus. Ela nos revela os feitos do Senhor, ela nos revela, aleluias, as grandes maravilhas que Ele realizou no meio do seu povo, as grandes maravilhas que Ele realizou, aleluias, através dos profetas, através dos apóstolos, das grandes maravilhas que o Deus encarnado, Jesus Cristo, Ele realizou durante o seu ministério e continua realizando no meio do seu povo. Portanto, eu quero nessa noite concluir essa mensagem. Eu quero concluir essa palavra ao teu coração nessa noite, te lembrando que, por mais que para você pode parecer que não, por mais que talvez as circunstâncias não permitam que você acredite, não permitam que você veja, mas entenda uma coisa: Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas. Quando nós não podemos ver as suas pegadas, quando nós não conseguimos enxergar as suas ações, quando nós não conseguimos enxergar o seu trabalhar, isso não significa de que estamos sós.
Ele nunca nos deixará. Ele nunca nos abandonará. Em tempos de desânimo, em tempo de desespero, é necessário que nós nos lembremos de quem nós somos, de que nós nos lembremos de quem Deus é e traçamos a nossa lembrança o que Ele já fez. É necessário que, nos lembrando de quem nós somos, se necessário for, tomemos atitudes e decisões para nós mudarmos as nossas atitudes, mudarmos os nossos atos, fortalecermos a nossa fé e depositarmos a nossa confiança no Senhor. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Antes dessa oração, eu quero aqui junto com o Rob louvar a Deus com o hino, só a primeira estrofe e o coro dessa canção muito conhecida, o hino 335 do nosso hinário, com uma letra numa profundidade muito grande. Ela diz: não desanimes, Deus proverá, Deus cuidará de ti. O coro dessa canção é contundente em afirmar: Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar não te abandonará. Deus, Ele cuidará de ti. Aleluias. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida da tua casa. Deus, Ele cuida da tua família. Nós estamos num momento de crise, mas Deus, Ele está cuidando da sua igreja. Ele está velando pela sua igreja. Aleluias. Não desanimes, Deus proverá, Deus cuidará de ti. Sob as tuas asas, sob tuas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará. Creia nisso. Deus velará por ti. Se você puder, feche os teus olhos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Deus, e nós estamos vivendo, atravessando dias difíceis, e talvez essa pessoa que me ouve, que me assiste, esteja vivendo, Senhor, mergulhado, ó Deus, em crises, esteja a exemplo do salmista, com a sua alma desanimada, mas eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer o conforto para este coração, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar nessa vida, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha renovar as forças deste homem, desta mulher, que quem sabe, tomado pelo desânimo, não vê perspectiva de dias melhores para a sua vida, para a sua família. Quem sabe este homem, essa mulher, ó Deus, este empresário que, quem sabe, vê os seus negócios sem perspectivas de dias melhores. Talvez este pai, esta mãe que se vê desanimado, se vê em crise, ó Deus, por ver as atitudes e os caminhos tomados pelos seus filhos. Talvez essa pessoa que esteja desanimado, Senhor, deprimida em razão da sua vida conjugal, da sua vida familiar, das suas finanças. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que tem como um dos seus atributos ser o consolador, o confortador da nossa alma, Ele venha confortar, Ele venha consolar este coração. E que a exemplo, Senhor, do que foi ministrado em nossos corações nessa noite, nós venhamos nos lembrar de quem nós somos. Ó Deus, e a Tua palavra diz que nós somos a propriedade exclusiva do Senhor, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio santo, a nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Que nós venhamos nos lembrar de quem o Senhor ó Deus, e daquilo que o Senhor já fez e tem feito na nossa vida.
eu quero, Senhor, ministrar a tua bênção sobre a vida desse teu filho e dessa tua filha. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós os abençoamos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosa e abundantemente. Não posso aqui deixar de estar lembrando os amados irmãos a estarem atentos. Bem, estejam aí cumprindo as recomendações do nosso Ministério da Saúde. Amém? Evitando o máximo de sair do conforto do seu lar, da sua casa. Só numa situação emergente mesmo, para ir a supermercado, farmácias. Os irmãos que transitam em transporte público, sejam cautelosos aí usando máscaras, não esqueça do álcool gel, amém? Cuide da sua família e que Deus possa te abençoar poderosa e abundantemente. Nós vamos fazer uma última oração, encerrando esse nosso culto. E nessa oração, nós vamos apresentar os nossos governantes, não só os governantes do nosso país, da nossa nação, mas os governantes de todo o mundo, todo o planeta Terra. Nós vamos apresentar a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, para que Deus ele possa dar direção a esses homens, dar sabedoria a esses homens para saber como lidar, amém, como superar essa pandemia que nós estamos vivendo. E vamos orar pela Igreja de Cristo Jesus, amém. Nós olhamos e praticamente em todo o nosso país, em toda a nossa nação, não está tendo culto nos espaços físicos das nossas igrejas. E nós vamos orar para que Deus, que o Espírito Santo, ele possa trazer um avivamento, que ele possa trazer um despertamento espiritual para a sua igreja, amém? Que o momento de crise, Deus, ele trabalha no momento de crise. Deus, muitas vezes, ele se revela, ele é notificado no meio das crises. E que seja essa a realidade da igreja, de ver, de sentir de fato Deus, através do seu Espírito Santo, no meio dessa crise. Deus, eu quero, nesse momento, Senhor, te agradecer, em primeiro lugar, por esses momentos que pudemos passar, adorando o teu santo nome, sendo ministrados pela tua palavra. Ó Deus, junto à tua igreja, nós intercedemos nesse momento e colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida dos nossos governantes. Ó Deus, a iniciar, ó Deus, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão ali à frente, dando a eles sabedoria, dando a eles, ó Deus, direção, ó Deus, para lidarem com essa pandemia mundial. Apresentamos ao Senhor a liderança de todos os países, de norte a sul, de leste a oeste deste planeta, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor, ó Deus, venha dar direção, que o Senhor, ó Deus, o teu Espírito Santo venha ser o condutor das decisões dessas pessoas. Nós oramos pela nossa nação brasileira, apresentamos, Senhor, aleluia, os nossos governantes na esfera, ó Deus, federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria a estes homens, que o teu Espírito Santo é exemplo de como, ó Deus, direcionou a vida de José, ó Deus, lá no Egito, no meio de uma grande crise, que esses homens também sejam direcionados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, aleluias, os profissionais da saúde, os profissionais, ó Deus, aleluias, que estarão trabalhando no decorrer desses dias, que o Senhor venha livrá-los de todo mal, que o Senhor venha guardá-los, ó Deus, guarda a nossa nação, guarda o nosso povo, as nossas famílias, Senhor. Não permita que o adversário da nossa alma tire, Senhor, aproveito dessa situação e permita que o homem sanguinário venha estar em ação, venha se levantar. Não, mas que os anjos do Senhor venham nos guardar, venham nos proteger e nos livrar de todo mal, como diz a tua palavra. Ó Deus, eu quero apresentar também a sua igreja, que seja um momento de reflexão, um momento de despertamento espiritual, que seja um momento, embora estejamos separados fisicamente, mas que haja uma união no mundo espiritual como nunca houve, ó Deus, e que venha um despertamento, um avivamento sobre a tua igreja. Pai, nós oramos, Senhor, e apresentamos aqueles que, quem sabe, já estão, ó Deus, aleluias, tomados por este vírus, ó Deus, que já estão, ó Deus, aleluias, quem sabe num leito de hospital, alguns até mesmo sem o conhecimento. Que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo. Oramos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe
a tua vida, o teu lar, a tua família. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.